Fala galera, você concurseiro, concurseira que está se preparando para o concurso da Polícia Penal do Espírito Santo, essa excelente oportunidade. Meu nome é Juliana, sou investigadora de polícia aqui em Minas Gerais, já fui policial penal também e vim trabalhar aqui com vocês algumas dicas, alguns conceitos iniciais para vocês já irem aquecendo os motores para esse concurso tão esperado. Então, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber mais conteúdo gratuito. E se você tem interesse em adquirir os nossos materiais, clique aqui no link abaixo que nós teremos apostilas, cursos com videoaulas e teremos também simulados que chegam aí na sua casa, apostila. Então, clique aqui para saber mais informações. Bora lá! Então, hoje vai ser uma aula de Direito Penal com conceitos iniciais. Esse aqui é o meu Instagram, se você quiser me seguir por lá, tá? Quiser me seguir por lá, fique à vontade. Então, vamos iniciar aqui com o início, o primeiro artigo que já vem no Código Penal, que é um dos mais importantes, que é o princípio da anterioridade da lei, também relacionado aí ao princípio da legalidade. Esse princípio ele está expresso no Código Penal e também está expresso na Constituição. Por aí você vê que é extremamente caro para o ordenamento jurídico, para o direito penal, o princípio da legalidade. Então, bora lá. Não há lei sem crime anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Isso também está disciplinado lá na Constituição, o princípio da legalidade veio esculpido no inciso 39 do artigo 5º da Constituição Federal, Alguns autores atribuem a origem desse princípio à Carta Magna inglesa de 1215, editada pelo rei João Sem Terra. Bora lá. Deixa eu apagar aqui a canetinha. É importante que vocês entendam que há aqui uma divergência doutrinária. Alguns doutrinadores entendem o princípio da reserva legal e o princípio da legalidade como sinônimos, mas parte da doutrina entende que são conceitos diferentes. Um seria mais amplo do que o outro. Então, eu trouxe aqui para vocês, porque a depender do jeito que vier na prova, pode ser que eles cobrem aqui entendimentos diferentes. Então, é importante que vocês saibam que existem autores que entendem que reserva legal e legalidade são sinônimos, mas existem também autores que entendem que um é mais amplo do que o outro. Então, vamos trabalhar aqui. Alguns autores apontam que a legalidade seria diferente de reserva legal. Segundo Rogério Greco, a diferença residiria no fato de que, falando-se tão somente em princípio da legalidade, estaríamos permitindo a adoção de quaisquer atos normativos disciplinados no artigo 59 da Constituição Federal. Então, alguns doutrinadores entendem que o princípio da legalidade seria mais amplo, caberia qualquer espécie de legislação, que tanto leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas. E ele entende, então, que incluindo aqui até medidas provisórias. Esses doutrinadores entendem, então, que a reserva legal seria mais restrita, seriam apenas as espécies normativas. A reserva legal, por outro lado, estaria limitada à criação legislativa em matéria penal, tão somente de leis ordinárias, que é a regra geral, e as leis complementares. Porque o direito penal ele é mais caro, ele é mais punitivo. Então, o direito penal ele não podem ser produzidas normas incriminadoras através de costumes, através aqui de lei delegadas, Então, existe aqui uma reserva legal, existem as espécies normativas que podem tratar do direito penal. Então, por isso que alguns doutrinadores fazem essa diferenciação entre reserva legal e legalidade, mas outros entendem como sinônimo. Bora lá, vamos falar aqui da lei penal no tempo.
artigo 2º aqui do Código Penal. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Presta atenção aqui. Esse artigo é batido, mas as questões de prova tentam fazer algumas pegadinhas. Eu vou tentar aqui alertar vocês em relação a isso. Então, aqui, ninguém pode ser punido por fato que deixou de ser crime. Então, aqui houve aqui um abolício crimes. Quando houver aqui um abolício crimes, mesmo que já tenha aqui transitado em julgado, essa lei benéfica ela vai retroagir, porque é mais benéfica ao réu. Então, até aqui, ó, aqui cita aqui, ó, que até a execução e os efeitos penais. Uma pegadinha comum aqui é eles tentarem encaixar aqui os efeitos extrapenais, tá? Mas, eu não gostei da minha letra não, deixa eu apagar aqui. Estou tentando aprender a escrever com essa canetinha aqui. Então, aqui, algumas questões de prova colocam aqui, ó, os efeitos extrapenais. Espera aí. Espera aí, gente. Então, algumas questões de provas tentam te enganar aqui, ó. Tá? E colocar aqui os efeitos extrapenais. Apenas a abolição do crime, ela acaba com os efeitos penais, os extrapenais não. Por exemplo, aqui, o que seria um efeito extrapenal? Por exemplo, a obrigação de reparar o dano. A abolição crimes não retira a obrigação de reparar o dano, retira apenas os efeitos penais da condenação. Parágrafo único. Lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então aqui, independentemente do fato já ter transitado em julgado, a lei benéfica ela vai retroagir para beneficiar o réu. Aqui pode ter até já cumprido a pena, né? Pode ter transitado em julgado. Se for mais benéfica, ela vai retroagir. Nós temos aqui também uma espécie que chama extratividade, que engloba a ultratividade e a retroatividade. Quando nós falamos em retroatividade, é a lei benéfica que ela vai retroagir para beneficiar o réu. Ela vai regulamentar fatos que são anteriores à sua edição. E aqui a ultratividade é o que ocorre, por exemplo, na verdade, que a retroatividade é para trás e a ultratividade é para frente, tá? Por exemplo, ocorreu aqui um crime hoje e a partir de amanhã ali é tipificado que esse mesmo crime tem um aumento de pena. Então vai ocorrer aqui uma ultratividade, porque essa lei passada ela vai regular ali futuramente aqueles fatos porque foram cometidos na égide desta lei. Tá? Então, aqui a capacidade da lei penal se movimentar no tempo. É o gênero do qual se extrai a ultratividade e a retroatividade. Lembre-se, então, que a retroatividade é para trás, né? E a ultratividade é para frente, tá? Vai regulamentar fatos para frente e a ultratividade é para trás. Então, vamos aqui tratar, assim, de uma pegadinha bem comum em prova, ou às vezes um conceito que as pessoas confundem, né, e não conseguem diferenciar. Aqui é a abolitio criminis e a continuidade típico-normativa. A abolitio criminis, o fato, ele deixa de ser considerado crime. Houve aqui uma descriminalização. A continuidade típico-normativa, ele deixa de existir, às vezes ali o crime deixa de existir formalmente, mas é transportado para outro tipo penal. Então, continua a disciplinar aquelas atitudes, mesmo que em outro tipo penal. Então, na abolitio criminis, ela vai retroagir, né, se for para beneficiar o réu.
a continuidade típico-normativa, os fatos vão continuar a ser disciplinados, embora em outro tipo penal. Então vamos ler aqui. Abolição crimes. O fato deixa de ser considerado crime e conduz uma descriminalização. Tem natureza jurídica de extinção da punibilidade, prevista no artigo 107, inciso 3 do Código Penal. Então, houve uma abolição crimes, então houve aqui uma extinção da punibilidade. Ninguém mais pode ser punido por aquele crime. Não pode ser confundido com a continuidade típico-normativa, pois nesse caso os seus elementos vêm a migrar para outro tipo. Aqui, por exemplo, no atentado violento ao pudor, que passou a integrar o crime de estupro. O que acontece? Existia o crime de atentado violento ao pudor, ele era um crime autônomo, ele era responsabilizado. As pessoas ali que cometeram aquele crime de atentado violento ao pudor, né, esse crime não deixou de existir, ele passou a ser englobado ali dentro do crime de estupro. Bora lá. Lei excepcional e lei temporária. Isso aqui também é uma pegadinha muito comum em prova, porque a gente pensa assim, a lei penal benéfica sempre vai retroagir em benefício do réu, mas aqui está se regulamentando uma lei excepcional, que é uma lei ali, por exemplo, aqui a lei geral da Copa, por exemplo, aqui as leis relacionadas ao Covid, relacionadas à pandemia, né? Elas regulamentam aqueles fatos que ocorreram na sua vigência. E mesmo após cessar a sua vigência, né, ou porque ali a lei excepcional, porque acabou aquela circunstância atípica, né, ou no caso da lei temporária, porque encerrou ali o marco temporal, os fatos cometidos à época, a vigência dessa lei, vão continuar a ser disciplinados. Aqui vai acontecer aquele fenômeno da ultratividade, né, que seria para frente, vai regulamentar mais para frente. Então, nesse caso, a lei excepcional ou a lei temporária, mesmo chegando ao final, não estando mais em vigor, elas vão regulamentar os fatos que ocorreram na época da sua vigência. Então vamos lá. Artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o tempo de sua edição ou duração ou cessadas as circunstâncias que determina, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Porque não faria sentido, por exemplo, um determinado crime ali, uma infração administrativa na época do Covid. A pessoa ali cometeu ali aquela infração, não foi punida ali durante a vigência daquela lei, aí passado ali, terminado o prazo, a pessoa não vai ser mais punida, porque não é mais, não se aplica mais aquela situação. Então seria ali um incentivo à impunidade. Por isso que mantém, assim, a aplicação aos fatos ocorridos durante a sua vigência. Teve a Lei Geral da Copa, né, que foi uma imposição da FIFA, criminalizar algumas condutas, né, por exemplo, relacionadas ao marketing, que não é considerado crime aqui no Brasil, mas aquelas pessoas que cometeram esses crimes, né, durante o período da Copa, elas responderam independentemente de já ter cessado a vigência da lei. Trouxe aqui o conceito também de lei excepcional e temporária, vou colocar na tela para ficar maior para vocês verem. A lei excepcional, segundo Rogério Greco, é aquela que, em virtude de situações excepcionais, cuja vigência é limitada à própria duração aludida da situação, né, que é a edição de diploma legal. É exemplo daquelas que buscam fatos ocorridos durante um estado de guerra ou calamidade pública. Imagine que tenha editado uma lei para criminalizar condutas de determinados atos durante a pandemia do Covid. A lei temporária para Kleber Masson é aquela que tem sua vigência em tempo pré-determinado. Opa, voltando aqui. Tem sua vigência no tempo pré-determinado, isto é, o seu tempo é explicitamente previsto, conhecido como Lei Geral da Copa do Mundo em 2014, cujos tipos penais previstos terão sua vigência até 31 de dezembro de 2024. Então, aqui foram dois exemplos, né? Uma lei excepcional, por exemplo, se houvesse ali durante ao Covid, durante a pandemia, né, algumas
criminalizações de algumas determinadas atitudes ou infrações administrativas, seria uma lei excepcional. No caso da Lei Geral da Copa, foi uma lei temporária, né, porque ela teve em vigor ali durante a Copa, que foram aquelas criminalizações de marketing que eu já disse para vocês. Bora lá. Tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado. Tem aquele mnemônicozinho, né, que todo mundo que já... Aquele mnemônico que todo mundo já decorou, né, que é luta, que é o lugar do crime, é a teoria da ubiquidade, tempo do crime, teoria da atividade. Parece bobo, gente, mas salva em prova. Às vezes você está nervoso, ele tem muita coisa para você marcar, para você ler. Às vezes você vai deixar uma questão dessa para o final. Então, lembrem-se disso, tá? A teoria do lugar do crime é a teoria da ubiquidade, tá? Que considera... que é considerada a teoria mista, né? E a teoria do crime é a teoria da atividade, é o local onde ocorreu a ação ou omissão, ainda que seja outro o resultado. Bora lá. Diferenciação aqui de crime consumado e crime tentado. O crime consumado é aquele que se reúne todos os elementos do tipo, né? Que o crime esgotou todos os elementos previstos ali pro tipo, né? E a tentativa, ela não se consuma por questões alheias à vontade do agente. A tentativa seria que uma espécie, uma causa de diminuição de pena. Porque o agente queria consumar o crime por completo, mas por condições alheias, né, por causas que não desrespeitam a ele, ele não conseguiu consumar. Então, ele pode ter ali uma causa de diminuição de pena. Parágrafo único. Salvo disposições em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, com a diminuição de 1 a 2/3. Então, é uma causa de diminuição de pena, é como se fosse um benefício penal. Bora lá. Trouxe aqui os tipos de tentativa que pode vir na prova de vocês. Que a tentativa perfeita é aquela que esgota todos os meios que estavam disponíveis à sua disposição para execução do crime. No entanto, a infração não se consuma, mas por circunstâncias alheias. Nós temos também aqui a tentativa imperfeita, que é, por outro lado, na tentativa imperfeita, o agente não consegue prosseguir na execução, não há como ele prosseguir. O agente dá o primeiro tiro, mas a vítima foge, não conseguindo encontrá-la. Tentativa branca ou incruenta. A conduta praticada pelo agente não consegue atingir o objeto material do crime, né? O crime não acerta a vítima. Tentativa inidônea, sinônimo de crime impossível. Tentativa abandonada ou qualificada, né? Sinônimo de desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Então aqui, gente, pode vir em prova para vocês, né? Tentativa perfeita. A tentativa perfeita, ele esgotou todos os atos, mas não conseguiu consumar o crime. Tentativa imperfeita, ele praticou parte dos atos, mas também, que o exemplo aqui, que a vítima fugiu, não conseguiu consumar. E tem a tentativa branca, que é incruenta, que é importante que vocês entendam que para analisar essa tentativa, você tem que analisar a intenção do agente, como por exemplo aqui, no caso de uma tentativa branca, o autor foi até a vítima e efetuou um disparo que não atingiu a vítima. Para entender se você está falando se um disparo de arma de fogo ou ali uma tentativa de homicídio, você tem que pensar na intenção do autor. Porque se ele, mesmo que o disparo não tenha atingido a vítima, mas se a intenção dele era matar a vítima, então ele vai responder por tentativa de homicídio. Uma tentativa aqui, no caso, vai ser uma tentativa branca, né? Porque a vítima não foi lesionada.
Mas se ele dispara uma arma de fogo, mas sem intenção de cometer um homicídio, um disparo acidental, vai responder ele por disparo de arma de fogo. Então aqui é interessante porque pode vir um casinho concreto e a questão tem que deixar clara aqui que a intenção era cometer homicídio, porque a vítima nem foi atingida. Mas se a intenção dele for cometer um homicídio, aqui há uma tentativa branca ou incruenta. Tentativa inidônea é o sinônimo de crime impossível e tentativa abandonada, que é sinônimo aqui, né, da desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Vou trabalhar aqui com vocês agora desistência voluntária e arrependimento eficaz, que são campeões de prova. Você tem que entender bem essa diferença, porque eles fazem pegadinha, pega o conceito de um, coloca o conceito do outro, mistura os conceitos e às vezes você pode ficar perdido. Muita gente confunde aqui o arrependimento posterior com o arrependimento eficaz, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, então prestem bem atenção nisso. Então aqui, o artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, quando fala que o agente voluntariamente desiste de prosseguir, nós estamos falando aqui da desistência voluntária, tá? Ele tem meios para prosseguir, mas ele desiste. Ele já iniciou, mas ele desiste. Por exemplo, ele vai atirar na vítima. Ele tem 5 munições. Ele dá um tiro, se arrepende e desiste. Então, aqui é a desistência voluntária. Ou impede que o resultado se produza. Ou impede que o resultado se produza, aqui é o arrependimento eficaz, tá? Arrependimento eficaz. Ele esgotou ali todos os meios que ele tinha, ele descarregou uma arma com 5 munições na vítima, mas ele se arrependeu, socorreu essa vítima, impediu que o resultado ocorresse, então ele responde por um arrependimento, no caso vai ser um instituto do arrependimento eficaz. Então, vejamos, na desistência voluntária, ele ainda tem meios de prosseguir, mas não quer. No arrependimento eficaz, ele já utilizou todos os meios, mas se arrependeu e socorreu a vítima. Então, tem uma diferença sutil aqui. No arrependimento posterior, que é o que mais confunde aqui, não tem nada a ver com arrependimento eficaz. Alguns doutrinadores falam até que esse arrependimento posterior nem deveria estar topograficamente aqui próximo desses dois institutos. Por quê? O arrependimento posterior ele vai acontecer nos casos cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou queixa por ato voluntário, a pena será reduzida. O arrependimento posterior aqui, ele vai ser uma causa de diminuição de pena. A pessoa ela vai responder pelo crime que ela cometeu, mas ela vai ter uma causa de diminuição de pena, porque ela reparou o dano antes do recebimento. Tomem cuidado aqui, gente, que aqui é recebimento. Na prova, eles colocam oferecimento, tá? Não, é recebimento. Lembre-se aqui, ó, arrependimento. Tem o R aqui, ó. Deixa eu colocar aqui melhor para vocês entenderem aqui, ó. Arrependimento tem o R aqui, ó. Lembra-se que é no recebimento. Desculpa a letra feia, mas eu acho que deu para vocês entenderem. A pegadinha vem em prova falando aqui que o arrependimento é até o oferecimento, tá? Essa pegadinha que é clássica, já perdi as contas de quantas questões. Então, decore aqui, ó, arrependimento, a pessoa tem que reparar o dano até o recebimento. E tem que restituir a coisa por ato voluntário. A pessoa quis restituir. Ela pode ser até induzida por alguém. Alguém pode falar assim, eu vi muitas questões falando assim, que a pessoa chega em casa e alguém fala assim, devolve isso, a pessoa devolve. Vale também, tá? Ele tem que ser voluntário. Não quer dizer que a pessoa tem que tomar a ideia por iniciativa própria, mas tem que ser de forma
voluntário. E tem que ser crime sem violência ou grave ameaça. Tem jurisprudência que trata aqui da questão do homicídio, né? No caso, do homicídio culposo. Tem entendimento dos tribunais superiores que falam que o homicídio culposo não pode conceder esse instituto aqui do arrependimento posterior, porque não tem como se reparar a vida, né? Aqui no caso, você tem que restituir o dano ou restituir a coisa. Então, vamos relembrar aqui para a gente não confundir. Na tentativa, a pessoa ela praticou o ato, mas não alcançou o resultado. Ela quis consumar, mas não consumou por condições alheias à vontade dele. Na desistência voluntária, a pessoa quis praticar o ato e desistiu, mesmo tendo condições de prosseguir. Na desistência voluntária, a pessoa desistiu mesmo tendo condições de prosseguir. No arrependimento eficaz, a pessoa esgotou todos os atos, mas impediu o resultado, né? Que é o caso lá de descarregou todas as munições na vítima, mas socorreu a vítima. E detalhe, ela tem que impedir o resultado. Se não impedir o resultado, ela responde pelo crime. No caso aqui da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, eles vão responder pelos atos até então praticados. O exemplo aqui na desistência voluntária. Queria matar, mas só lesionou. Vai responder ali pela lesão corporal, porque houve ali uma desistência voluntária. O arrependimento eficaz da mesma forma. Vai responder ali por a lesão corporal, né? Se no caso queria praticar um homicídio, arrependeu e socorreu a vítima, vai responder pela lesão corporal. Se a vítima morrer, responde por homicídio mesmo. E no arrependimento posterior, como eu disse, não tem nada a ver com arrependimento eficaz, porque está relacionado com crimes crimes sem grave ameaça, sem violência ou grave ameaça e com a reparação do dano. Então, bora lá. A doutrina traz aqui alguns conceitos que eu acho que pode vir em prova, não sei se vai vir na prova de vocês, mas é interessante aqui só para agregar valor, né? A doutrina entende como ponte de ouro na desistência voluntária o arrependimento eficaz. É como se fosse um benefício na pessoa, ela ia ser condenada por homicídio, mas por incentivo que ela tem uma ponte de ouro, ela tem uma chance de não de responder, por exemplo, só por lesão corporal. Então, a doutrina chama de ponte de ouro. A ponte de prata aqui, que é o arrependimento posterior, porque aqui não vai excluir a tipicidade. Aqui, no caso, vai ser uma causa de diminuição de pena. É um benefício um pouco menor do que o da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. E temos aqui a ponte de diamante, que é o caso aqui da delação premiada, que estuda lá nas leis especiais. Bora lá. Crime impossível. Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar um crime. Então, gente, essa ineficácia ela tem que ser absoluta, não pode ser uma ineficácia relativa. Então, para excluir o crime, né, para não ser punido o crime, tem que ser uma ineficácia absoluta do meio ou impropriedade do objeto. Aqui vamos trazer aqui alguns exemplos. Ineficácia absoluta do meio. Tentar matar com uma arma de brinquedo. O que é ineficácia do meio, né? A arma, ela não é um meio eficiente para matar alguém, essa arma de brinquedo. Então, é crime impossível. Impropriedade absoluta do objeto, né? A mulher que toma remédio para abortar sem estar grávida. Aqui outro exemplo que a doutrina ensina também, tentar matar uma pessoa que já está morta, né? Você não sabe que a pessoa está morta, você vai dar um tiro nela. Sua intenção era matar, mas é crime impossível, que a pessoa já está morta, tá? Obra de agente provocador, que é o caso aqui da flagrante provocado, conforme a súmula 145 do STF. Bora lá. Então, vocês têm que saber também diferenciar crime doloso de crime culposo, né? No caso do crime doloso, o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Quando o agente quis o resultado, nós estaremos falando aqui do dolo direto. E aqui, quando assumiu o resultado, estaremos falando aqui do dolo eventual. Gente, desconsidera aqui, ó, dolo eventual. Tá? Tô aprendendo a mexer com essa canetinha aqui ainda, mas vai ficar bom.
E no crime culposo, quando a gente deu causa a um resultado aqui por imprudência, negligência e imperícia. Esse resultado, ele tem que ser um resultado previsível. Não pode ser um resultado aqui que não pode ser previsto, tá? Senão seria que uma responsabilidade objetiva. Tem que ser um resultado previsível. Bora lá. Então, vamos trabalhar aqui algumas questões bem rapidamente para vocês terem noção como que vem cobrado em prova esses tipos de conceitos. Bora lá. Vou pôr na tela para ficar mais fácil para vocês lerem. Sobre o princípio da ultratividade penal, indique a opção correta. Alternativas. Letra A. Esse instrumento não se aplica às leis penais temporárias ou excepcionais. Esse instrumento se aplica apenas aos casos de crime de competência do tribunal do júri e gravidade dos delitos. A ultratividade da lei penal sempre ocorrerá em prejuízo do réu. Somente poderá ocorrer ultratividade da lei em prejuízo do réu nos casos de reincidência. A letra E. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o prazo de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinam, aplica-se aos fatos praticados durante a sua vigência. Então, bora lá. Está falando do princípio da ultratividade. O que eu expliquei para vocês? A ultratividade é a movimentação da lei para frente, tá? Letra A. Esse instrumento não se aplica às leis penais temporárias. Falso, né? Exatamente se aplica às leis temporárias e excepcionais. Então, aqui está errado por causa da palavra não. Esse instrumento se aplica apenas aos casos de crimes de competência do tribunal do júri. Falso. A ultratividade da lei sempre ocorrerá em prejuízo do réu. Falso. Letra D. Somente ocorrerá ultratividade em prejuízo do réu nos casos de reincidência. Falso. Não vai ter... A lei vai ser benéfica, sempre retroage, né? Só vai ter ultratividade ou retroatividade em benefício. Letra E. Lei excepcional ou temporária, embora decorrido o prazo de sua duração ou cessadas as circunstâncias, aplica-se aos fatos, aplica-se ao praticado durante a sua vigência. Isso aqui que a gente já falou, né? Isso aqui é letrinha de lei. Embora já tenha cessado a vigência da lei temporária ou excepcional, ela continua a regular os fatos que ocorreram na sua vigência. Isso aqui é a letra de lei, bastava decorar esse artigo. Bora para a próxima questão. Vou colocar na tela porque está pequenininho, fica mais fácil para vocês verem, tá? Questão 2. Tendo em vista o grande aumento de crimes contra o patrimônio, sempre no primeiro semestre de cada ano, em 1º de janeiro de 2023, veio data, gente, prestem atenção. Foi publicada uma lei penal temporária que introduzia uma causa de aumento de 1/3 para o crime de furto, desde que praticados entre 1º de janeiro e 30 de junho. Alain praticou um furto no dia 15 de março de 2023, ou seja, durante o período da referida lei. Contudo, na data de julgamento ocorrida em 1º de agosto de 2023, a lei temporária já não estava mais em vigor. Diante desse contexto da legislação vigente, o entendimento dos tribunais superiores é de que, letra A, como a lei penal temporária não está mais em vigor, a causa de aumento nela prevista não se aplica à conduta de Alain. Letra B, o juiz poderá ou não aplicar a causa de aumento de pena na lei temporária, a depender da análise do caso concreto. Letra C, houve abolício crimes em relação à causa de aumento prevista em lei temporária, portanto, Alain não se aplica. Letra D, Alain deverá responder com a incidência de aumento de pena prevista na lei, mesmo que tal norma não esteja mais em vigor. Embora a lei tenha, né, trazido várias datas aqui para deixar a gente meio nervoso, né, às vezes foi até simples aqui, porque ela mesmo disse que os fatos ocorreram durante a vigência da lei. Então, não tem nada demais aqui nessa questão, né? A resposta aqui vai ser a letra D, que é exatamente aqui a letra de lei, né? Os fatos ocorreram durante a vigência da lei temporária ou excepcional. Bora lá. Questão 3. Sobre a aplicação da lei penal no tempo, qual das alternativas está correta? Letra A.
A lei penal mais gravosa aplica-se retroativamente aos crimes praticados anteriormente à sua vigência. Falso, né? A gente sabe que o que retroage é a lei mais benéfica. Letra B. A lei penal mais benéfica aplica-se apenas quando já houver sentença condenatória transitada em julgado. Falso, né? A gente tem aqui o princípio da legalidade, anterioridade da lei penal. Letra C. A abolição crimes é causa de extinção da punibilidade, aplicando-se aos fatos ocorridos antes da sua vigência. Verdade, né, gente? Já falou aqui que até mesmo transitada em julgado, a abolição crimes, ela vai atuar ali para benefício do réu. Letra D. O princípio da irretroatividade impede a aplicação de leis penais mais favoráveis. Errado, justamente ao contrário, né? Aqui é o princípio da retroatividade da lei penal benéfica. Letra E. A continuidade normativa típica ocorre quando a conduta deixa de ser tipificada, mas mantém o seu caráter ilícito. Na verdade, aqui está incompleto, né? Porque, na verdade, ela deixa de ser tipificada, mas passa para outro tipo. Ela tem uma mudança topográfica. Então, ela deixa de ser tipificada pela norma, aquela norma para de existir e ela, então, se transborda para outra norma. Então, a resposta é a letra C. Bora lá. Questão 4. João cometeu um crime em 2022, quando a pena prevista era 5 anos. Em 2023, a lei foi alterada e a pena máxima foi reduzida para 4 anos. Em 2024, o condenado foi condenado. Segundo o princípio da aplicação da lei penal no tempo, a pena que João deverá cumprir. O crime foi cometido em 2022. A pena era mais grave. Alterou por uma lei aqui, né, mais benéfica. O que é mais benéfico? Retroage. Então, o João, né, foi condenado depois, mas ele cometeu o crime na vigência da lei. Então, ele vai responder aqui por 4 anos, né? Porque a lei mais benéfica retroage para beneficiar o réu. Mais uma questãozinha. Determinado indivíduo foi condenado com trânsito em julgado por crime consumado, sem violência nem grave ameaça. Ó, fique atento aqui, ó, sem violência nem grave ameaça à pessoa. Na sentença, o magistrado diminuiu a pena de metade por considerar que o dano por ato voluntário tinha sido reparado antes do recebimento da denúncia. Então, o instituto que possibilitou a diminuição de pena é... Então, aqui, ó, é aquilo que a gente falou, né? Que é a letra C, aqui, ó, aí eu errando, eu explicando para vocês e errando. Aí, ó, tá vendo? Presta atenção para não errar. É aquilo que eu falei com vocês, né? Do arrependimento. Eita, caneta. Peraí, a caneta, gente. É aquilo que eu falei para vocês, de prestar atenção, né, para não confundir aqui. Quase que eu marquei errado. Eu expliquei para vocês não confundirem, quase que eu marquei errado. Não confundir aqui o arrependimento eficaz com o arrependimento posterior, né? No caso que o arrependimento posterior é uma causa de diminuição de pena e ele vai incidir aqui apenas nos crimes sem violência ou grave ameaça e tem que reparar o dano aqui antes do recebimento, tá? Então a resposta correta aqui, a resposta correta aqui é o arrependimento posterior. Lembre aqui do que eu falei para vocês, né? O arrependimento, vocês lembrarem aqui que o arrependimento, vocês lembrarem aqui, ó, arrependimento, que é antes do recebimento e não do oferecimento, tá? Então, a resposta correta aqui vai ser a letra B. Não confundam com arrependimento eficaz, que tem a ver lá com a execução do crime, que é uma exclusão da tipicidade. A pessoa, ela cometeu ali o crime, mas ela se arrependeu e impediu o resultado. Esse aqui é o arrependimento eficaz. O arrependimento posterior está relacionado com crime sem violência ou grave ameaça e que houve aqui uma reparação do dano. Bora lá. Última questão aqui.
Questão 6. Cuidou o legislador de inserir no Código Penal a previsão a respeito da desistência voluntária e do arrependimento eficaz e do arrependimento posterior. Quanto ao tema, assinale a alternativa correta. O arrependimento posterior é aquele ocorrido nos crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou queixa por ato voluntário, não havendo aplicação de pena de qualquer natureza. O erro está aqui, ó. Vai ser aplicada a pena sim, porque o arrependimento aqui é apenas uma causa de diminuição de pena, tá? Não é uma extinção da punibilidade. Letra B. A desistência voluntária pelo agente faz cessar qualquer possibilidade de aplicação da lei penal. Falso aqui, porque responde pelos atos já praticados. Letra C. O arrependimento eficaz é aquele que o agente voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Não. A gente desiste voluntariamente de prosseguir na execução, é a desistência voluntária. Letra D. O arrependimento posterior é aquele nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituído a coisa até o recebimento da denúncia ou queixa por ato voluntário, a pena poderá ser reduzida até a metade. Essa é a resposta correta. O arrependimento eficaz é aquele que o agente voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede o resultado. Falso, né? Aqui misturou os conceitos. A resposta correta aqui é a letra D. Bora lá. Aqui misturou os conceitos porque aqui seria a desistência voluntária, tá? Então é isso, galera, que eu preparei para trazer para vocês. Eu havia trazido mais questões aqui, mas a aula ficou um pouco mais longa do que eu planejei. Então vou deixar para trazer numa próxima aula mais questões. Um abraço para vocês, bons estudos, boa preparação, façam bastante questões, leiam lei seca e boa prova para vocês, boa preparação, bons estudos.